Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos estudar um mapa de geologia e mecânica dos solos, meus queridos. Desde já eu quero pedir humildemente para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar você e pode ajudar outras pessoas e também me ajuda, pessoal. Então, é a única coisa que eu peço, se inscreva nesse canal, deixe seu like e divulgue esse vídeo com seus amigos. Aqui é o professor Matheus, sou engenheiro civil por formação. Minha ênfase em especialização é cálculo estrutural, em estruturas de concreto armado e estruturas metálicas, pessoal. Além disso, sou professor acadêmico, ministro várias disciplinas, tanto no curso de engenharia civil como em outras engenharias, e uma delas é geologia e mecânica dos solos. Uma matéria fundamental para a formação do engenheiro civil, é estritamente importante reconhecer e saber o mecanismo de funcionamento do solo, que é algo imprescindível para a nossa área de atuação, pessoal. Esse é um mapa bem complexo, sem sombra de dúvida, o mapa mais complexo, se não for mais, é um dos mais complexos desse atual módulo, porque é um mapa bem extenso, ele abrange tanto os ciclos da rocha, rocha ígnea plutônica vulcânica, exemplo de rocha ígnea. Além disso, análise granulométrica, porcentagem passante nas peneiras, porcentagem retida, posteriormente caracterização e classificação do solo, porcentagem de cada tipo de material no solo em questão. Além disso, tem análise de permeabilidade, diferentes ensaios de permeabilidade, determinação do coeficiente de permeabilidade, traçado e determinação da curva do ensaio Proctor, lembra? Enfim, é um mapa realmente bem amplo, bem extenso e bem técnico, pessoal. Eu ajudei vários grupos de estudo ao longo das últimas semanas a realizar esse mapa, então basicamente todos os meus alunos que estão cursando essa disciplina já estão com seus mapas prontos e enviados. Então, se você ainda não fez o seu, está com dificuldade, me manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você nesse mapa e, claro, na busca desse diploma aí que está chegando, pessoal. Ajudei tanto nesse mapa quanto no mapa de estruturas de concreto 1, também no mapa de técnicas da construção e projeto arquitetônico, entre outras disciplinas. Então, se você está precisando de um help tanto nessa ou em outras, é só me mandar um WhatsApp que vai ser um prazer ajudar você. Vamos lá então, pessoal, abordar alguns aspectos necessários. Vamos lá então, pessoal, abordar alguns aspectos necessários para a realização desse mapa, meus queridos. Pessoal, então vamos lá, iniciar a nossa aula de hoje sobre o mapa. Então, nessa aula a gente vai tratar sobre as rochas, grupos de rochas, fundamental para a etapa 1 ainda do mapa. Bom, a gente tem diferentes grupos de rocha, as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Meus queridos, acho que vocês sabem bem sobre isso, né? E a gente vai abordar um pouco sobre cada um desses três grupos. Bom, as rochas sedimentares, pessoal, são aquelas rochas constituídas pela deposição dos sedimentos, os quais são formados por meio do intemperismo, que é a ação da natureza sobre rochas pré-existentes. Beleza? Então, para o processo é necessário a atuação, de agentes atmosféricos, que podem ser tanto o vento como a água, variação de temperatura, que terão um papel de justamente degradar rochas pré-existentes. Então, tem uma rocha lá, esses fenômenos naturais atuam, degradam essas rochas pré-existentes, as rochas se fragmentam e tem a atuação de agentes transportadores, agentes de transportes que vão transportar esse sedimento, esse material degradado para diferentes lugares. E quando, uma vez chegado nesses lugares, esses fragmentos, esse material, eles vão se depositar em bacias de sedimentação. Então, será formada diferentes camadas de sedimentos. E aí vai se acumulando uma camada após a outra, após a outra, após a outra, e teremos então a consolidação desses sedimentos até que se transformem em rochas. Claro que aí é um processo extremamente longo, milhões e milhões de anos, e aí aumento de temperatura e pressão, porque à medida que vai se formando novas camadas, as camadas de baixo, elas vão cada vez mais ficando submetidas a níveis de tensão e força mais altos, e pressão também, e logo temperatura. Então, esse processo cíclico, no final, dá origem a novas rochas, que são as rochas
que são consideradas como sedimentares, pessoal. Posteriormente, a gente também tem o que a gente chama de rocha metamórfica. Bom, essas rochas, elas são provenientes da transformação de outras rochas pré-existentes. É bem interessante porque o metamorfismo, ele altera a composição e a textura da rocha, somente com a ajuda de altas temperaturas e pressão, sem que haja fusão. Então isso é importante, tá? Então, para que haja origem de uma rocha metamórfica, ou seja, para que haja origem do processo de metamorfismo, é necessário 3 condições: temperatura, pressão e fluidos. Bom, pessoal, além disso, uma vez ocorrido o processo de metamorfismo e então gerado uma nova rocha a partir de tal processo, essa nova rocha ela pode ser com ou sem adição de um novo material. Ou seja, pode ocorrer a mudança estrutural da rocha e não a mudança química. Nesse caso, essas rochas metamórficas elas são classificadas como rochas metamórficas originadas pelo metamorfismo normal, tranquilo. Por outro lado, quando a gente tem alteração na composição química da rocha, o processo de metamorfismo, né, ele é denominado de metamorfismo metassomático, pessoal. Então tem essas duas diferenças, beleza? Esses 2 tipos de metamorfismo. Bom, continuando, o terceiro grupo de rocha é as nossas queridas e amadas rochas ígneas. Bom, pessoal, as rochas ígneas elas são formadas pelo processo de resfriamento do magma, que está lá no interior dos vulcões. Lembra disso? Então, pessoal, partindo desse pressuposto, a gente tem a formação de 2 grandes grupos de rocha ígnea. As plutônicas, também conhecidas como intrusivas, e as vulcânicas, conhecidas como extrusivas. Intrusiva e extrusiva são termos usados bastante no meio geológico, com geólogos. Plutônicas e vulcânicas são termos mais vistos no meio da engenharia. Bom, pessoal, falando um pouco então sobre as rochas plutônicas ou intrusivas. Bom, são rochas que ocorrem quando o magma ele se resfria dentro da crosta, então se dá de modo interno esse resfriamento. Evidentemente, esse resfriamento ocorre de maneira lenta, porque o interior da crosta, naturalmente, ele já tem uma temperatura maior do que a temperatura ambiente aqui fora. Então, é um resfriamento bem lento. O aspecto positivo de tal formação é que, como é lento, isso garante aos minerais tempo suficiente para que eles tenham sua estrutura bem definida e bem formada na rocha. Portanto, são rochas cujo valor agregado monetário é mais alto e naturalmente são mais vistosas, mais agradáveis esteticamente falando. Por outro lado, a gente também tem rochas vulcânicas ou extrusivas. Essas se dá de modo contrário, ou seja, o resfriamento ele se dá na superfície da Terra, então não é no interior da crosta. Em contrapartida, como na superfície da Terra a temperatura é bem inferior se comparado à realidade da crosta, o resfriamento se dá de forma rápida, acelerada. E justamente pelo resfriamento ocorrer de forma rápida, acelerada, a formação dos materiais, em muitos casos, não é completa. Então são rochas, de modo geral, cujo valor monetário é menos atrativo, porque elas são menos vistosas, enfim. Então é menos atrativa comercialmente, beleza? Agora falando um pouco então sobre os tipos de rocha ígnea que a gente usualmente visualiza no nosso ramo, que é a construção civil. Bom, pessoal, um exemplo que eu trouxe muito clássico e bastante visto no meio da engenharia civil de rocha ígnea intrusiva ou plutônica é o diabásio, pessoal. Bom, essa rocha ela é composta principalmente de feldespato cáustico, ou então conhecido como plagioclásios, e ela é muito empregada como agregado, pessoal, no caso como pedra de brita, pessoal, que tem boas propriedades físicas e mecânicas. O diabásio é bastante encontrado aqui no estado do Rio, então tem muito diabásio
e predominantemente a sua aplicação na construção civil é em forma de brita, de agregado, pessoal. Por outro lado, um exemplo de rocha vulcânica ou extrusiva, a gente tem o traquito. É uma rocha que era muito usada antigamente, bastante usada hoje. Então, ainda é, só que em menos proporção, se comparado a anos e décadas atrás. Bom, pessoal, essa rocha ela é composta majoritariamente por feldspato alcalino, mas também tem a presença significativa de quartzo, pessoal. Com relação à sua aplicabilidade e utilização no meio da construção civil, a gente nota que ela é largamente utilizada em alvenarias e também para a produção de elementos construtivos de grandes dimensões. Aqueles famosos lances e lintéis. Não sei se vocês lembram ou já viram. Se não viu, dá uma pesquisada que é interessante. São elementos decorativos de enormes dimensões e aqui eu trouxe um exemplo e é muito utilizado em edifícios. Pessoal, entendeu a ideia? Bom, meus queridos, nesse vídeo, esse foi o intuito, abordar os diferentes tipos de rocha, sobretudo rocha ígnea, as diferentes classificações e alguns exemplos, pessoal. Meus queridos, nas próximas aulas abordaremos então a continuidade do mapa, das demais etapas. E mais uma vez, pessoal, se não terminou esse mapa, está com dificuldade, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar. Relembrando, o prazo está vencendo e já ajudei vários grupos de estudo, meus alunos praticamente todos já estão com seus mapas prontos e enviados. Então, se está com dúvida, não hesite, me manda um WhatsApp, porque esse mapa é bem complexo. Então, não vai dar esse mole, né? Meus queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!